A nossa jornada de fé, através do Evangelho de Jesus, começou. Cremos que o ungido de Deus se fez o pão da vida, habitou entre nós, nos convidou a sentar à mesa com Ele e desfrutarmos da Sua palavra, presença e poder. Juntos, nós vamos refletir sobre o memorial da Santa Ceia do Senhor e o significado profético dos seus elementos para as nossas vidas hoje. E na quarta semana de Quaresma, vamos trilhar uma jornada sobre o jardim de dores de Jesus, enxergando a esperança, mesmo em meio a um lugar de dor. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você por meio dessa mensagem. Seja bem-vindo e vamos celebrar o poder da entrega de Jesus, agradecendo a sua jornada sacrificial por cada um de nós nesses 40 dias, nos preparando para a Páscoa do nosso Senhor. Poder da entrega de Jesus, avançando na nossa série de Quaresma Cristã deste ano, os 40 dias celebrando a jornada sacrificial de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus em Marcos, capítulo de número 14. Se você tem uma Bíblia impressa, como eu, vamos ler. Se você tem uma Bíblia no seu smartphone, também pegue, para que possamos ler para a reflexão da palavra nesta noite. Marcos, capítulo de número 14. Episódio do ministério de Jesus, talvez o momento mais difícil antes da cruz, quando Jesus foi para um jardim chamado Getsêmani, porque era um jardim de oliveiras, e lá havia prensa para extrair o azeite. Me acompanhe então. Jesus ora no jardim do Getsêmani. Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 32, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Dos 12, eram os 3 mais chegados de Jesus. E começou a sentir um grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se ao chão. Então orou para que, se possível, a hora que esperava fosse afastada dele e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, pronto, mas a carne é fraca. Verso 39, então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes, quando voltou pela segunda vez, mas uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos, eles não sabiam nem o que dizer. Ao voltar pela terceira vez disse: Vocês ainda dormem? Descansam, basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e gere muito fruto, amém? Como nós vimos nesta série, o pão e o vinho
representados aqui nessa linda mesa, eles são um produto final. Para que tenhamos o vinho, o suco da uva, a uva teve que ser o quê? Esmagada. Para que a gente tenha o pão à mesa, o trigo teve que ser triturado e moído. Todos nós sabemos disso, que sem o processo não podemos chegar ao resultado final. A mensagem de hoje fala do jardim da dor de Jesus. E para que o óleo chegue, para que possamos desfrutar do óleo, seja da unção, seja da consagração ou para a cura, a azeitona também teve que passar pelo processo. Não dá para ungir pessoas com azeitona. É necessário que a azeitona vá para um lugar para passar pelo processo. Minha irmã, meu irmão, diga comigo, processo. Todos nós precisamos passar pelos processos. Deus está tratando cada um de nós. E temos que entender que às vezes esse processo leva mais tempo do que a gente gostaria. Então vamos à quarta mensagem desta grande série bíblica, hoje o Jardim de Dores de Jesus. No verso 41 que lemos, ao voltar pela terceira vez, Jesus disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus não queria passar por aquele processo, ele declarou isso. Porque Jesus era 100% o Jesus histórico e 100% Jesus o Cristo. Então, passar pelo processo da dor realmente era muito difícil para ele. E ele não queria e pediu, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não se rebelou. Então você pode conversar com Deus sobre qualquer coisa na sua vida. Não querer passar por dor, não tem nada ilícito de fazer esta oração, Jesus fez. O que você não pode é, durante o processo se acontecer, você se rebelar contra Deus. Porque, queridos, como uma cristã, Teresa de Los Andes, uma noviça, ela disse o seguinte, olha que profundo: o sofrimento não me é desconhecido. Nele encontro a minha alegria, porque na cruz se encontra Jesus e Ele é amor. E o que importa sofrer quando se ama? Queridos, nós não precisamos fazer apologia à dor e ao sofrimento para entender que ela pode ser, sim, um processo pedagógico e terapêutico na nossa vida e não ter nada a ver com pecado. Infelizmente, a igreja evangélica foi invadida com uma teologia de prosperidade que, quando tem alguém sofrendo, logo se associa que aquela pessoa está em pecado. Ou que não podemos falar da teologia da cruz e do sofrimento. Que mundo esses pregadores vivem? Que mundo essas igrejas supermercado da fé vivem? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão lidando com dor, as pessoas estão lidando com câncer, as pessoas estão lidando com doenças gravíssimas, as pessoas estão atravessando luto. Isso não tem nada de pecado, são circunstâncias pelo mundo caído no pecado. Jesus não curou todo mundo do seu tempo. Muita gente continuou doente. Nos dias de Jesus, os cristãos morriam. Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. Então, muitas vezes, vive-se numa doutrina triunfalista de que cristão não vive com dor, que atravessa perdas, lutos, injustiças, tristezas. Filhos tomam decisões erradas e ruins e afetam os pais e a família.
famílias sofrem. Não quer dizer que Deus vive longe lá no céu sem se importar conosco. E eu não preciso viver uma vida fazendo apologia à dor para entender que ela faz parte desse mundo caído pelo pecado. Tantas tragédias atingem o tempo todo. Então o sofrimento não é algo desconhecido para nós. Ele faz parte da nossa vida. E mesmo eu não querendo sofrer, uma coisa eu sei: o dia que eu sofrer, o meu Senhor está comigo, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará, amém? Glória a Deus por isso, crer nisso. Jesus nos ensinou em Mateus 5:4, leia comigo, no Sermão da Montanha de Jesus, Ele disse o seguinte, leia: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O que é bem-aventurado? É feliz. Então, quem passa pelo choro também pode ter a alegria do Senhor, porque passa pelo choro, pela dor, mas passa com o Senhor. O que adianta também passar uma vida inteira sem uma dor e morrer e ir para o inferno? Porque, querido, o que nos leva para o inferno não é outra coisa senão o pecado original. Sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. É só não arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Porque o Carlito já nasceu em pecado, herdou o pecado original de Adão e Eva, então já foi concebido em pecado e por isso precisa se arrepender e crer em Jesus para ser salvo. Então é melhor sofrer, mas ter consciência que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, do que eu passar uma vida nababesca, não sofrer, não passar dificuldade, mas depois não entender o sentido da vida. Você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é que vai ser o seu problema. Não queremos sofrer, ninguém gosta de sofrer. Não gostamos da morte, nem Deus. A morte veio em função do pecado, o salário do pecado é a morte. Deus interveio na nossa história e nos trouxe vida, é isso que vamos celebrar na Páscoa. Mas eu não posso demonizar a dor. Eu não posso achar que a vida cristã é num parque de diversões, porque não é. A dor, inclusive, me ajuda a ser mais paciente com o próximo, mais humano, mais fraterno, porque à medida em que eu atravesso uma dor e alguém é solidário comigo, amanhã, recuperado, eu posso ajudar outro, amém? É assim que nasce o ministério e o testemunho. Então, Jesus não diz, infeliz é os que choram. Não, bem-aventurado é os que choram, e eles serão consolados. Será que você já enfrentou ou está enfrentando um jardim de dor? Eu quero dizer que você está sendo, então, um cristão que está passando pelo que Jesus passou. Porque Jesus passou muitas dores. A dor da perda, a dor do luto e a dor na própria carne. Então, Jesus sofreu e nós, diz Paulo, devemos nos alegrar por participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Que privilégio para nós termos um Deus Pai que escolheu o sofrimento para que o seu Filho, Jesus, Deus Filho, pudesse se aproximar de cada um de nós. Porque quando você atravessa a dor, Deus sabe que é isso, porque o Filho dele esteve aqui. Às vezes algumas pessoas dizem, mas onde estava Deus, aonde estava acontecendo tal sofrimento? No mesmo lugar que Ele estava quando o seu Filho estava morrendo por amor a cada um de nós. A única vez que Jesus se sentiu órfão foi na cruz, que Ele chamou, meu Deus, por que me desamparaste? E Ele só disse isso no momento da cruz, porque em todos os outros momentos Deus sempre foi o seu Pai. Então Jesus passou pela dor, se sentiu órfão para que você pudesse ser adotado como filho. Isso é extraordinário e poderoso.
Então vamos até o Getsemane. A vida e o ministério de Jesus não foi marcado só pela pesca maravilhosa e pela multiplicação dos pães e dos peixes. Foi marcada também por compaixão, por cura, por milagres de dar vida aos cegos, dar visão aos cegos, ressuscitar os mortos, gente que estava sofrendo. E esses ensinadores transformadores nos ensinam também a crer em milagres e orar pelos que estão sofrendo. Jesus curou os enfermos, restaurou a vida das pessoas, expulsou demônios, anunciou boas novas, porque a dor do outro é uma oportunidade do meu ministério. Você que passou pela cura de uma doença, ajude também a abençoar a vida de pessoas. Mas nem todo mundo recebeu. Teve pessoas que continuaram doentes e no caminho. E Jesus ensina a sermos solidários e fraternos com essas pessoas e resgatá-los onde estiverem. O ápice da sua jornada estava próximo, disse Jesus. Após 3 anos, caminhando pertinho com os seus discípulos, ele chama 3 para um momento de oração. E foi tão intenso que Jesus passou por uma coisa que algumas pessoas também passam, chamado hematidrose, que é suar sangue. Jesus suou sangue por amor a cada um de nós. De tanto foi intenso aquele momento. Daquele lugar do jardim Getsemane, Jesus, preso, seguiu para o seu injusto julgamento, por amor a mim e a você. O Getsemane marcou definitivamente o momento de Jesus e os seus últimos momentos aqui entre nós. Pensa bem, os últimos momentos de Jesus não foram momentos felizes e de alegria. Foi momentos de dor e, no caso do Getsemane, além da dor física que ele sentiu e por isso ele suou sangue, ele teve a hematidrose, mas ele também teve ali no Getsemane a dor de ver Judas, aquele que o traiu por 30 moedas de prata, e uma semana antes uma adoradora entrega a Jesus 300 moedas de prata. Aquilo também doeu muito o coração de Jesus. Jesus teve que lidar com a dor e com a decepção. Nós também vamos. Ele voltou 3 vezes. 3 vezes os seus discípulos não aguentaram. E não era discípulo longe. Eram os seus discípulos mais chegados. Jesus estava no Getsemane. O Getsemane é um jardim, ainda tem oliveiras. Parentes das oliveiras de 2000 anos atrás, ainda lá nesse mesmo jardim. É uma encosta do lado da cidade antiga de Jerusalém, indo para Betânia, e ali ainda existem oliveiras de 2000 anos. A oliveira é uma árvore que ela nunca morre. Ela pode pegar fogo, ela pode ser cortada, ela não morre. Ela pode ser transplantada de um lugar para o outro. E nós, mesmo não sendo um clima tão ideal, porque o Brasil chove muito, a gente tem espalhado oliveiras aqui no nosso campus. Tem várias e grandes. Não chegam a dar azeitonas, mas é uma árvore muito linda. E por ser o jardim de se plantar oliveiras, ficava fácil colher e já fazer a prensa. Então tem umas imagens aí, pode colocar aí depois que terminar as imagens. Então essas são fotos reais do jardim do Getsemane. E nós fomos lá um pouquinho antes da guerra de Israel. E este lugar aí é uma representação, fica na Galileia, na cidade de Nazaré. A primeira prensa, Getsemane é literalmente prensa de azeite. A primeira prensa extraía o óleo mais puro e virgem. Era usado para unção no templo,
para a unção de reis e sacerdotes. O melhor era tirado para o Senhor. Mas depois, a segunda prensa era para alimentação e remédio, porque se comia muito azeite para preparar o pão e também para fazer os remédios, com ervas. E a terceira prensa era para iluminação, para colocar nas lâmpadas, porque naquele tempo não era com querosene ou outro combustível fóssil, mas sim o azeite. E ainda depois aproveitava-se até os bagaços também. Coloca um vídeo bem curto aí, é um vídeo amador, foi feito na época em que fomos lá e os nossos pastores fizeram. Então, uma representação. Então, o animal rodava ao redor de uma pedra, e essa pedra grande embaixo era triturada, então, as azeitonas que eram colocadas em cima dessa pedra grande e triturada pela menor. E então o animal fazia esse trabalho e a cada prensa se colocava então as azeitonas dentro de um recipiente e socava e aí tirava a primeira, a segunda e a terceira, de forma bem rudimentar. E esse lugar é um ministério para que as pessoas conheçam a forma artesanal que isso era feita nos dias de Jesus. E por isso tão profético, a última oração de Jesus pelos seus, por amor, aconteceu num jardim de prensa. Se torna o jardim das dores de Jesus. Querido, isso é ilustrativo, mas isso também é profético. Neste mundo tereis aflições, tereis tribulações, faz parte da nossa vida. Meu irmão, se você está sofrendo, não chegou ao fim. Chegou um diagnóstico difícil, você está lidando com uma dor, está tomando uma medicação, está sofrendo uma dor no coração, está sofrendo uma dor de injustiça. Ainda não é o fim. A prensa está acontecendo, o azeite está sendo extraído, o óleo vai chegar e Deus está vendo a sua dor. Anime-se, espere, porque o Senhor é contigo, como Ele esteve com seu Filho Jesus. Ele está aqui conosco hoje, amém? Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Então, da mesma forma que Jesus passou aqueles momentos de agonia no Getsêmani, você também pode estar sendo esmagado emocional, espiritual e fisicamente. O seu coração apertado, o seu suor virando sangue, mas o Senhor é contigo. O jardim do Getsêmani, Jesus precisou confiar no seu Pai plenamente. Por que às vezes o processo de chegar ao óleo pode ser um processo longo, mas não um processo inútil na nossa vida? Quero te dar 4 princípios para que você faça uma análise na sua vida e, se você estiver atravessando uma dor, entenda que isso pode vir como lições do Pai sobre a sua vida. Como que você deve atravessar o seu processo de dor? Primeiro, aceite o amor de Deus por você. Renda-se aos cuidados do Pai sobre a sua vida. Não é que Ele é um Pai que está sofrendo sem fazer nada. Não, Ele está sofrendo e sentindo por causa da dor que você está atravessando como seu filho, mas Ele também está preparando algo, como o azeite, a azeitona que é prensada, e Deus está preparando o melhor azeite que estava por vir também. Não se rebele, não acha que Deus está longe, continue com o coração de filho, aceite o amor de Deus por você, mesmo que você esteja atravessando uma dor muito grande. Renda-se aos cuidados de Deus. Faz assim comigo. Quando você for fazer a sua oração, no momento de dor, estenda as mãos no sentido de rendição para receber de Deus. Não é o diabo que vai ouvir essa oração, é Deus. E Ele vai trazer sobre você, porque Ele está vendo o seu fardo que é leve. Amém?
Neste momento também, confesse o seu pecado de autocomiseração. Não ache que a dor define você. Você não é sua dor. Você não é vítima. O processo de dor é um processo para ser atravessado, para algo novo venha acontecer. Então, confesse o Senhor, entenda que o Senhor está com você, mas não fique se achando pior. Quantas pessoas só nessa semana atravessaram algum processo de dor? Levanta a mão. Muitas pessoas. Então, confesse o seu pecado de autocomiseração. Isso não te define, sua dor não define você. Em Cristo você é mais que vencedor. A dor não é um ponto final, nem a morte é um ponto final. Aleluia! Fuja dos mecanismos de defesa destrutivos. Sabe por quê? Porque não há nada que a presença de Deus não possa curar. Quem tem Jesus tem tudo. O diabo também nunca me deu um dia de folga. Todo dia tem uma luta. Às vezes é com a equipe pastoral, às vezes é com o líder da igreja, com o membro da igreja. Às vezes é uma dor do pecado, às vezes é uma dor física. A gente é pastor, sente com a ovelha. E uma igreja desse tamanho, são 28 mil ovelhas, tudo vem para cá. E às vezes é muito difícil. Quando pessoas que amamos, a gente recebe a notícia que ela está com uma dor espiritual, emocional, mental ou física. A gente não é Deus e a gente gostaria de mudar a situação. Mas esse processo aqui, às vezes, nós temos que ajudar nossas ovelhas a atravessar, aceitar, confessar e fugir de qualquer coisa que nos leve lá na frente a se distanciar de Deus. Que em nome de Jesus, toda dor que bater em nós, não nos leve para longe de Deus, mas nos leve para perto de Deus, nos leve para o altar, para o quebrantamento, para a adoração em nome de Jesus. E quarto, vivencie sua verdadeira identidade. A identidade de você investir num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Não vai ser fácil, mas que em nome de Jesus, a dor tem esse processo didático comigo e com você. Vamos aos pontos centrais desta mensagem. Atitudes que podem ressignificar sua vida num processo de dor. A primeira delas, rendição dos joelhos e do coração. Vai para a tua casa, se ajoelhe. Vai para o teu quarto, se ajoelhe. A gente não passa a dor em pé. Jesus não ficou em pé no Getsêmani. Ele ficou, diz o texto, veja aí, no texto que eu li com você, o verso 35. Ele avançou um pouco e fez o quê? Se curvou no chão. Olha para cá. Dor a gente atravessa de joelhos. Dor a gente atravessa com a boca no pó. Não é batendo no peito, não é cantando vitória, não é dizendo que está tudo bem. É no quarto, é no altar, é derramado diante do Senhor em rendição, com joelhos dobrados e coração quebrantado. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Rick Warren diz, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Concordamos 100% com ele. A pastora Leila sempre diz, ou Jesus é tudo ou Jesus não é nada na sua vida. Jesus não é penduricalho, Jesus não é acessório, Jesus é a sua vida. Ele por isso diz na ceia, eu sou o pão da vida. Amém? Então Jesus não veio para ser acessório. Essa é a primeira atitude, a rendição dos joelhos e do coração. Que em nome de Jesus a nossa igreja seja invadida por uma unção de quebrantamento, de arrependimento, e que esta igreja esteja no templo levantada para adorar, mas ela também esteja no quarto, no altar, no a sós, de joelhos, com os joelhos dobrados e o coração quebrantado, porque é uma atitude que também ressignifica a nossa dor. Amém? Segundo, submissão à vontade soberana do Pai. Verso 36, contudo seja feita a tua vontade
e não a minha. Jesus, o Filho de Deus, não impôs a sua vontade. Pelo contrário, ele diz em Lucas 9, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz diariamente e siga-me. Por isso temos a cruz vazia, por isso celebramos a ceia do Senhor mensalmente, por isso passamos pelo batismo, para que a carne seja mortificada e Cristo seja exaltado. Dallas Willard, um teólogo norte-americano, ele diz, a entrega a Deus não é um ato único, mas um estilo de vida. Então, que em nome de Jesus, todos os dias, a gente se entregue ao Senhor. E em especial nos processos de dor, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor tenha aqui filhos e filhos humildes e não rebeldes, para que quando atravessemos com Ele os nossos processos de perda e de dor, possamos sair melhores em nome de Jesus. Deus está formando um povo e uma igreja forte, resistente e resiliente, que inclusive atravessa dor e com isso tem a sua fé fortalecida. Nós não queremos ser esta igreja fria, esta igreja rasa, com uma teologia coach, vazia, que não entende o preço do discipulado, o preço da cruz, o preço do real seguir Jesus e do Evangelho. Então, que morra a nossa carne e o nosso espírito seja fortalecido. Queridos, é impressionante, o Evangelho fala de Jesus nascendo numa humilde Belém, fala Jesus morrendo numa cruz em Jerusalém, e ainda existe cristãos no século 21 com orgulho, com vaidade, com prepotência, com uma teologia de prosperidade, com uma teologia de que cristão não fica doente. Isso é completamente antagonista à nossa fé. Então que nós sejamos uma igreja que celebra com os que celebram, mas também que saiba chorar com os que choram. Que sabe chegar no monte, mas também sabe atravessar os vales. A igreja que entende esse processo de rendição, submissão e com isso de conexão, de intimidade com Deus. É a terceira atitude, que ressignifica a nossa vida. Abba, Pai, tudo é possível para Ti. Disse Jesus. Larry Crabb, conselheiro cristão norte-americano, ele diz, o maior presente de Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. O maior presente que Deus pode te dar não é uma promoção de trabalho, embora que isso é uma bênção. Nós estamos precisando ressignificar tudo isso. Quando eu vejo estatísticas que foi dita recentemente, que 37% das pessoas que jogam bet no Brasil, tigrinhos, são evangélicas, eu entendo que a maioria dos cristãos ainda não entenderam o que é o preço da cruz. Meu irmão, que nesse culto, também, se você quis fazer um atalho, jogar na loteria, jogar na loto, jogar em jogo de tigrinho, tudo isso é descaminho. Jesus é o caminho da sua dor, do desemprego. Jesus é o caminho da sua espera. Isso está sendo uma tragédia, casais estão se divorciando por causa disso. Famílias estão brigando por causa disso, pessoas estão perdendo economias inteiras por causa disso. Mate a sua carne. O processo de Deus não tem atalho. Quando Ele diz, eu sou o caminho, então se você está precisando, se curve diante do caminho, mas não faça o seu próprio caminho, porque qualquer caminho sem Jesus é descaminho. Então hoje confesse e peça perdão ao Senhor por usar mal o dinheiro que Ele te deu, por usar mal o corpo que Ele te deu, a saúde que Ele te deu. Tudo é para Ele. Que em nome de Jesus, esse tempo de reflexão. Por que nós estamos fazendo a quaresma, querido? Sabe por quê? Porque a Páscoa é mais importante que o Natal. Para o cristão, a maior festa da cristandade é a Páscoa. Sabe por quê? Jesus poderia ter nascido como nasceu,
da concepção virginal de Maria pelo Espírito Santo, mas se ele não tivesse derramado o seu sangue, dado o seu corpo, e tivesse uma morte vicária de cruz, eu e você não estaríamos aqui. Então não é uma data qualquer, a quaresma tem que ser vivenciada assim, esses 40 dias entre o carnaval e a Páscoa, nos preparando, não é para mais uma festa de calendário, não é mais um feriadão, é a data em que Deus invadiu a terra, na maior história de amor da humanidade, e Ele veio e entregou o seu melhor, Jesus Cristo, aquele que veio e mudou a nossa história, e que muda a nossa vida, e que sofreu a nossa dor, a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida. Então eu não posso entrar numa semana dessa de qualquer jeito. Eu realmente tenho que refletir sobre o que significa isso, o que significa o pão, o que significa o vinho, o que significa o óleo da unção, e me preparar e pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, porque eu preciso de intimidade contigo. O mundo jaz no maligno, o diabo está por aí seduzindo pessoas. Olha o estado das nossas crianças, olha o estado dos nossos adolescentes. Pense bem, queridos, quantos filmes bilionários tem neste exato momento nos streamings da TV e da internet? Grandes produções bilionárias, filmes e séries. Qual é a mais assistida? Uma que não custou quase nada, que a nossa produtora modéstia aqui poderia fazer. Sabe por quê? Não é produção, aquilo ali é vida real. É a dor dos juniores, dos adolescentes, dos pais. Sabe por que estão assistindo a série? Porque não sabem o que fazer com a sua dor. Estão desesperados. Não tem uma igreja como essa, não tem uma Bíblia, não entende o significado da Páscoa, então estão desesperados. E aí alguém faz um filme, uma série, e essa enxurrada de pessoas buscando uma resposta, uma solução, porque literalmente não sabem o que fazer. Antigamente, os pais falavam para o filho: filho, não vai em tal lugar não, não vai em tal companhia não, não vai em tal casa não. Dava um monte de recomendação. E muitos de nós ouvimos os nossos pais e evitamos isso, nos ajudou muito a evitar certos ambientes, certos lugares, certas companhias. Só que esta geração pegou um celular e entregou na mão de um júnior de 8 anos, de 10 anos, e não falou mais nada. E todo aquele lugar que no passado o pai e a mãe falavam para não ir, aquelas pessoas que não era para conversar, elas estão no mundo, www, o mundo todo em rede. Tem coisa boa na internet, mas também tem o inferno, também tem o diabo que vem matar, roubar e destruir. Então não faça isso. Não podemos fugir da tecnologia, mas temos que saber como lidar com ela. Os filtros têm que ser usados. O maior presente que Deus podia te dar, Ele te deu, foi Ele mesmo. Então receba Jesus, celebre Jesus e vai viver a vida em Jesus. Mas tem que morrer primeiro, tem que se arrepender. Quarto e último, resiliência para enfrentar os desafios. Não é fácil, mas é necessário enfrentar. Jesus diz: vamos, levante-se, aquele que me traz chegou. T.D. Jakes, autor de um livro que nós temos pela editora Inspire, Esmagado, ele diz: a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Todo vaso que você vê aí teve uma mão pressionando ele para que ele pudesse ser moldado. Deus nunca vai estragar você, mas Ele inclusive vai usar a dor, a perda, as decepções e as injustiças para moldar você, desde que você não ache que Ele está contra você. Um vaso, para que vire um vaso bonito, ele tem que enfrentar a pressão do molde, e depois ele tem que enfrentar o fogo do forno, para que ele se torne o vaso que
o artista quer que ele seja. Como o nosso devocional disse em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, nós somos o povo que tem esperança, a esperança da ressurreição. Querido, se nem a morte pode acabar conosco, quanto mais a dor. Deus está do seu lado na dor, te moldando, mesmo que haja pressão, aguente firme. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo Pai, e Ele nunca te abandonará, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Levante-se e vamos ao nosso desafio, disse Jesus. Depois de uma noite, depois de 3 decepções, Jesus chega a Pedro, Tiago e João e diz: vamos, o meu destino chegou. Essa semana também você receberá consolo no jardim de dores de Jesus. Eu quero convidar você a acompanhar comigo esse momento. Eu quero, onde você está, queria que a gente ficasse um pouquinho mais hoje, porque precisamos de intercessão. Mas eu queria antes fazer o convite para que as pessoas pudessem entregar sua vida a Jesus. E depois nós vamos orar pelos enfermos, tá bem? Mas queria que ninguém saísse. Você receberá o consolo do jardim de dores de Jesus. O consolo da comunhão. Deus é Pai ou não é Pai? Então, Ele vai sempre consolar você como um bom Pai. Jesus olhou para o céu e diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Quando você estiver atravessando uma dor, entenda isso, que tudo tem propósito. A dor de Jesus não era um filho abandonado, era um propósito. O consolo sobrenatural da fé, apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Tenha certeza que Deus vai enviar anjos e vai dar ordem ao seu respeito. E em nome de Jesus, que hoje os anjos de Deus sejam enviados a este lugar e toque todos que têm fé aqui para que recebam a sua cura, em nome de Jesus. E consolo, da paz com a consciência, isso significa identidade e propósito. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés pelo seu poder. Então, creia nisso. O Espírito Santo de Deus está aqui, tem anjos de Deus neste lugar. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta. Mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão.
mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.